Fala, meus amigos investidores, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Johnny Vieira e estamos aqui para mais um vídeo aí no nosso canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês 5 pontos que você precisa conhecer para te ajudar a analisar um fundo imobiliário, meu jovem gafanhoto. Esses são os passos essenciais que você precisa saber antes mesmo de investir num fundo, saber se aquele fundo de fato ele é atrativo ou não. E antes de mais nada, né, peço a você que não é inscrito que se inscreva, curta, compartilhe, porque isso nos ajuda bastante. Estamos melhorando o nosso setup aqui, tá, pessoal? Estamos com um microfone de mais qualidade. Tem alguns pequenos ajustes aí que precisa ser feito, a gente vai estar fazendo no decorrer aí do período aí. Nossa meta agora é comprar nossas lâmpadas, né, para fazer uma iluminação melhor. Mas isso é com o decorrer do tempo. Da mesma forma a gente aplica nos nossos fundos imobiliários ou nos nossos ativos ali, beleza? No nosso portfólio, esse é o correto. Eita, nós! Demorou, mas saiu, né? Então é basicamente isso, pessoal. Vamos lá para o primeiro ponto. O que avaliar antes de comprar fundos imobiliários? Bom, o primeiro ponto que você tem que ter é a seguinte forma. A qualidade do empreendimento. Veja qual é a localização dos imóveis que compõem a carteira do FIIs, sua classe se ele é A ou AA, certificações histórico de vacância, o seu potencial de valorização. Todos esses pontos irão determinar o valor do metro quadrado da locação. A qualidade dos inquilinos. Alguns fundos já estão com os inquilinos instalados e com contratos de locação ou curso. Avalie a qualidade desses inquilinos, a capacidade de gerar caixa, o risco de créditos históricos de inadimplência. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? A localização do imóvel. Se aquele fundo ele tem uma boa localização dos seus imóveis, se eles estão em pontos ali que são bastante movimentados, em áreas nobres, entendeu? Esse é um ponto muito importante. A vacância, esse é um outro ponto essencial que você tem que analisar. O que quer dizer vacância? Se aquele prédio ali, ele está vago, a ocupação dele é 100% ou é 80%? Entende? Então, você tem que saber diferenciar esses pontos e analisar cada detalhe. Se os seus inquilinos eles são uns excelentes inquilinos, se pagam bem, se tem atraso ou se tem alguma ação judicial contra algum inquilino por não pagar alguns débitos. Tudo bem aqui, pessoal? Vocês conseguiram entender o quão é importante o que avaliar antes de comprar um fundo imobiliário? Primeiro ponto, tá entendido? Então vamos para o segundo ponto agora. Os setores para diversificar. Diversificação de segmento tem shoppings, lajes corpóreas ou conjuntos comerciais, indústrias, galpões de logística, hotéis e certificados de recebíveis imobiliários, letras de créditos imobiliários, letras hipotecárias, cotas de outros fundos, retornos de rendimentos esperados de dividendo de yield. Observe o histórico quando o fundo vem distribuindo mensalmente. Considere para esse cálculo o valor atual da cota, ou seja, o resultado só será válido para quem entrou nesse momento. Bom, pessoal, esse foi o segundo ponto. Setores para diversificar. O que eu quero dizer com diversificar? Você vai diversificar a sua carteira. Nós temos fundos de lajes, nós temos fundos de papéis. Quanto mais você diversifica o seu fundo, é melhor para você. Então, quando você trabalha ali diversificando sempre a sua carteira, você diminui os riscos, perda ali naquele âmbito do seu portfólio. Esse é um ponto super importante. Tá entendido até aí? Vamos para o terceiro ponto. Agora nós vamos falar sobre as vantagens dos fundos imobiliários. Esse é o terceiro ponto que você tem que analisar dentro do seu portfólio. Custo baixo, opções de qualidade, diversificação, fracionamento, comodidade, benefícios fiscais e liquidez. O que eu quero dizer com esses itens? Custo baixo, se aquela cota que você está querendo comprar, ela é um valor acessível, se ela está abaixo do seu P sobre VP. Então esses são pontos essenciais. E se ele tem alta liquidez, se aquele fundo tem alta liquidez, esse é um ponto essencial
que você tem que sempre estar observando a liquidez daquele fundo e a diversificação daquele fundo que você está comprando. Se aquele fundo ele investe em outros fundos, se ele investe em ações ou se ele investe em fundos imobiliários, outros fundos também. Então esses são os pontos que você tem que estar analisando. Tá ok? Até aqui tá entendido esse terceiro ponto, pessoal? Ficou bem claro? Então vamos para o próximo. O quarto ponto que a gente vai falar agora é o risco. Isso você tá sempre atento, são nos riscos. Listei aqui 3 riscos para vocês. Quais são eles? Redução das taxas de ocupação dos imóveis, que foi o que eu falei anteriormente no segundo ponto, que é a sua vacância. Então esse é um risco que você sempre tem que estar atento. Atraso de obras, no caso de fundos de desenvolvimento, também você tem que estar analisando o relatório gerencial ali para você ver como que está a obra, se aquele galpão, o que aquele fundo está construindo ali, para você ter ciência se está com atraso ou não. A inadimplência de aluguel, risco de crédito, a inadimplência é aquela situação que eu falei anteriormente também sobre a questão dos inquilinos, se o fundo tem bons inquilinos ou não. Tudo certo até aqui? Estão conseguindo entender? Tá show de bola? Simbora para o quinto e último ponto. No quinto e último ponto, nós vamos estar trazendo as vantagens dos fundos sobre os imóveis. Vantagens dos fundos sobre os imóveis tradicionais, os FIIs, são muito mais vantajosos que os imóveis. Atividade, preocupações, proprietário do imóvel, o que ele tem que se preocupar? Escrituras, certidões, ITBI, locação, a vacância, reforma e cobrança. Já no fundo imobiliário, através do home broker, é possível negociar cotas sem se preocupar com burocracia, o dia a dia no investimento. A liquidez, o processo muito mais longo e burocrático para compra e venda. Isso proprietário de um imóvel, proprietário pessoa física, tá, pessoal? A compra e venda de cotas de fundos ocorre no âmbito de bolsa. Isso já é a parte do fundo imobiliário. Custo de venda. A taxa cobrada por corretores pode superar os 6% do valor do imóvel. A maioria das cotas das corretoras está com taxa zero para FIIs. Então quer dizer que você pode comprar e vender no momento que você desejar. Imposto, para quem tem ali que investe o seu aluguel, que tem o seu imóvel ali, os aluguéis relativos ao imóveis de propriedade direta são tributados pelo IR, então quer dizer que você vai pagar imposto. Já nos fundos imobiliários não há incidência de IR sobre o rendimento distribuído, o que aumenta o seu retorno. Você tem o maior rendimento. A gestão, o proprietário de um imóvel de aluguel, em geral, não tem tempo para observar o dia a dia do imóvel. Já os fundos contratam profissionais especializados no setor para otimizar a rentabilidade. Bom, pessoal, até aqui vocês conseguiram entender quais são os pontos que você precisa analisar antes de você começar a investir em um fundo imobiliário? Esses são os pontos muito importantes. Não tem segredo, não tem muito mistério. A partir do momento que você começa a ler o relatório gerencial daquele fundo, que você quer saber como que funciona, de fato, o que o fundo investe, quando você começa a ter esse entendimento, que você passa a ter uma curiosidade daquilo ali, começa a se tornar mais atrativo. Você desperta aquele interesse. E aqui eu trouxe para vocês 5 pontos essenciais, que foi o que avaliar antes de comprar fundos. 2. Os setores para diversificar, vantagens dos fundos imobiliários, riscos, vantagem dos fundos sobre os imóveis. São coisas que você tem que ter no seu sangue. Isso são pontos que você tem que estar sempre analisando. Porque, querendo ou não, as coisas podem mudar e você vai estar ciente ali se aquele fundo vale a pena você continuar investindo nele ou não. E hoje nós sabemos que o cenário atual é um cenário que está muito propício para você investir, comprar mais fundos imobiliários que estão com valor atrativo, que estão com valores, digamos, barato. Pessoal, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, porque isso me ajuda demais. E até a próxima, se assim Papai do Céu permitir. Valeu!